Olá pessoal, hoje vamos tirar uma dúvida muito recorrente aqui no suporte, onde muitos dos nossos usuários têm acessado o portal do usuário e acessando o OBU18 base de dados Arquimedes, vão encontrar as diversas tabelas da Caixa Econômica Federal, de diversas localidades aí do Brasil. Então, muitas vezes o pessoal pergunta, mas como é que eu faço para atualizar os preços de acordo com a minha região? Então, eu vou pegar aqui uma tabela de qualquer localidade, porque a parte de composições de serviço, eles são iguais, mas os preços é que variam, de cada região. Então, baixado o arquivo, é um arquivo CYP, que eu vou descompactar na minha pasta de projetos do Arquimedes, de preferência aí na banco de preços. E realizado, então, abrindo aí o Arquimedes, eu vou acessar esse arquivo compactado. Então, como ele está compactado, eu preciso descompactar. E abrindo então esse arquivo, posso criar uma cópia com o nome de uma outra localidade. Então, por exemplo, eu quero pegar essa tabela que está aí com os preços do Acre e mudar para os preços do Rio, RJ. Aqui a cópia, e então nessa base do Rio, vamos realizar então essa alteração. Rio de Janeiro. Bom, então com a base aí no Arquimedes, vamos para o site da Caixa Econômica, que é no site da Caixa que vai estar disponível a Sinap, Caixa Sinap, aqui no Google. E aí no site da Caixa, a gente vai encontrar essas tabelas de preços unitários rolando aí na lateral até lá embaixo. E vamos encontrar então divulgação de preços e custos de várias regiões aí do Brasil. Aí no nosso caso, no nosso exemplo, Rio de Janeiro. Então, espero carregar a página, e carregado a gente vai ter a tabela com os preços de insumos desonerado e não desonerado, ou seja, sem encargos sociais, com encargos sociais. Então quero aqui já com os encargos, sem desoneração. Tá fazendo aí o download do arquivo. Aguardo esse download. E desse monte de tabela disponibilizada aí no site da Caixa, o que eu preciso é a referência de preços dos insumos, de preferência em Excel. Então, vou extrair esse arquivo, vou colocar lá na minha mesma pastinha. Lembrando que pode salvar em qualquer local do seu computador.
tá lá o nosso arquivo baixado do site da Caixa com os preços de referência do Rio de Janeiro. A base de dados, aí no Arquimedes, a gente vai ter lá embaixo um capítulo de insumos e nota, né, a codificação, que é composta aí por 8 caracteres. Aí no Excel ele tira, por se tratar de um número, né, desses caracteres, o 00. Então a gente muda, formata, né, essa célula, essa coluna A todinha, para ficar personalizada com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 caracteres. Tendo então, né, a mesma estrutura de códigos que está lá no Arquimedes, que também, né, está na base do Sinap. Realizado esse procedimento, a gente também pode já organizar aqui a nossa planilha na estrutura usada pelo Arquimedes. Então a gente tem a descrição, a unidade, o preço. Daí eu quero aproveitar, já inserir aqui uma célula que seria o resumo, descrição do insumo, a unidade, e acrescentar também o tipo. Então eu vou informar nessa planilha, vou aplicar aqui um filtro, do que é a mão de obra. Então filtrei aqui pela unidade de hora, a gente pode visualizar, tem coisa que é equipamento, né? Mas a maioria aqui é mão de obra. E o Arquimedes, para ele saber, né, que isso é um material, é um equipamento, mão de obra, a gente tem um código dentro do Arquimedes. Só para pegar direitinho esse código, eu vou abrir aqui o editor de relatórios, só para a gente conhecer esse código usado, né, pelo Arquimedes. Qualquer objeto, eu já tenho acesso aqui às variáveis do programa. Então aqui só para a gente saber o tipo unitário. Se eu coloco o número 0, é um item sem classificação. Se eu coloco o número 1, ele vai entender que é uma mão de obra. Se eu coloco o número 2, ele vai entender que é um equipamento. O número 3 é um material. O número 4 são os meios auxiliares. 5, fabricante. 6, pagamento parcial. Então, geralmente, a gente usa aí até o número 3. Sabendo, né, o que é cada referência de número, eu vou então aqui identificar. Então, lá no Arquimedes, a gente viu, né, que a mão de obra é o número 1, o equipamento é o número 2. Então, aqui são equipamentos, são as escavadeiras, e o resto é tudo número 1. Vou fazer aqui o que a maioria. Aí, lógico, a gente passou e viu que tinha algumas coisas que eram locação. Locação e equipamento. Então aí no trecho da locação a gente muda para 2. Então, feita a identificação, a gente começa pelo que tem menos, né? Mão de obra. Aí eu acionei horas. Vamos pegar aqui o por mês. Também tem um monte de item que são mão de obra. Então, identifico o tipo e aplico aí na planilha. Vai ter uma coisa ou outra, né, que venha a ser um equipamento, nivelador, locação aí de viga, que já é um equipamento.
identificar ali, né, do item. Então, feito aqui a identificação por mês, aí tem também na parte quilowatt-hora. Opa, isso aqui deve ser equipamento. Aplica o filtro, tira, né, por mês, aí no Excel, equipamentos. Metro quadrado mês. Andaime, locação de andaime também, equipamento. Metro mês. Tirar o filtro e aqui então aplicar um outro. Então quero ficar só com as vazias que eu deixei, né, de indicar, são da categoria material. Posso identificar alguma coisa errada e depois jogar lá pro Arquimedes, né? Vai como material, mas de repente lá no Arquimedes eu quero mudar? Com certeza, né? É só clicar na célula do preço que ele vai deixar você corrigir ou alterar para a categoria que você quer, né? Aquele item no Arquimedes. Então aqui a gente já realizou os procedimentos para preparar o nosso Excel para ser então importado lá dentro do Arquimedes. Para importar isso para dentro do Arquimedes, sem ter que ficar dando Ctrl C, Ctrl V, identificando o que é cada célula, né? Que existem aí outros vídeos foram gravados, mas vídeos mais para montar a base do que atualizar o preço. E esse vídeo aqui é especialmente, né, para atualizar o preço. Então eu salvo no formato CSV. Salvo esse arquivo no formato CSV. Vou fechar. Antes de fechar, vamos só notar. Deixa eu pegar aqui o código de um item. Vamos comparar quanto é que tá nessa base, né? E quanto é que tá. Vamos pegar aqui, por exemplo, do aço de 12, 6.04. Vou pegar aqui o código. Vamos ver aqui quanto é que tá nesse Excel. Opa. Localizar. Então, aqui no Rio, o preço está outro, né? 4,64. E aí no Arquimedes está 6,04, que estava com o preço do Acre. Então, sabendo disso, para a gente atualizar esses preços de acordo com o que está lá no Excel, é só executar o comando lista. Nessa função lista, a gente vai encontrar o comando para estar importando do formato CSV aquele arquivo que eu salvei na extensão CSV e se encontra, né, nessa estrutura, onde a primeira linha é uma linha de identificação trazendo código, resumo, descrição, unidade, preço e tipo unitário. Então aí no Arquimedes eu faço a mesma coisa. Eu tenho uma coluna de código
Depois eu tenho uma coluna resumo, descrição, unidade e preço. Ah, não tem data, só tem aqui o tipo composição. Então, estou informando para o Arquimedes as colunas que ele vai, né, ler na planilha Excel. Em configurar, a primeira linha é que ele vai, né? A primeira linha ele ignora, a partir da segunda é que vai ter conteúdo a ser importado. Então, por isso aí o número 2. Clicando em aceitar, opa, ele deu um aviso, né, que não pode importar, porque o arquivo está aberto, então ele tem que estar fechado. Vamos fechar aqui o arquivo. E fechado, vamos fazer aí de novo, dar um aceitar. Agora sim ele veio. Clicando em fechar, ele está informando, não é, que tem coisa já na base, com o mesmo código. Pode substituir? Com certeza, né? Para trazer de acordo com o que está aí nesse Excel. Então, clicando em sim, para substituir com as informações que estão aqui nesse Excel. Já está acabando aí a importação, né? Vou acompanhando aí o procedimento. E pronto, né? A gente tem então a base de preços atualizada, 4,61, né? O aço que estava aí na nossa planilha estava 6. Então, dessa forma, a gente anota aqui também, ó, na estrutura dessa planilha, a atualização de preços, né? Que consequentemente, dentro das próprias composições de serviço, também já vamos encontrar aí a revisão, né? O recálculo aí de toda a composição já foi feito com esses novos preços importados para dentro dessa planilha, que agora, né, temos aí a SINAP 2019 do Rio de Janeiro, ok? Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês aí nessa demonstração, né, de como atualizar os preços da base de dados. Sigam aí o nosso canal no YouTube. Obrigado a todos e até a próxima!